é o templo que o anticristo vai sentar. Por quê? Porque, segundo a escatologia, Jesus vai buscar a igreja, aqueles que estão nele vão ser arrebatados para encontrar com ele nos céus. Na terra nós vamos ter um período de 7 anos. Primeiros 3 anos e meio, ele vai governar como um governante que o mundo vai falar, esse é o cara que veio para resolver os nossos problemas, vai resolver o problema da fome, vai resolver os problemas econômicos. Poxa, vamos acabar com o dinheiro papel, vamos ter uma moeda unificada, vamos acabar com as fronteiras, e você vai ter uma forma de se identificar, que você não vai precisar mais de documento, de RG, de SIC, de carteira de motorista, vai estar tudo aqui em você mesmo. Então o mundo vai dizer, uau, esse cara veio para resolver os nossos problemas, vai trazer paz, não vai ter mais guerra. Só que o segundo período, os outros 3 anos e meio, ele vai começar a exigir adoração. E ele vai se revelar como esse anticristo, como aquele que se opõe a tudo que diz respeito a Deus. E ele vai sentar no templo, nesse terceiro templo, e dali ele vai profanar o templo. Provavelmente ele vai colocar um altar pagão ali dentro. Os judeus, vendo isso, vão ter que deixar o templo novamente, porque o judeu não vai se dobrar à adoração a ele, ele vai exigir a adoração das nações, e os judeus não vão monoteístas como são, não vão se portar dessa forma, não vão prestar esse culto a ele. Então, o que a gente vê é exatamente isso, um cenário apocalíptico se formando, só que aí passou esses 7 anos, Jesus vem para destruir o anticristo, para aprisionar Satanás por 1000 anos e para governar a terra esses 1000 anos. Isso é muito profundo e muito interessante, porque a Bíblia apresenta Jesus de 2 formas, como Messias sofredor. Messias é a palavra hebraica que faz referência ao próprio Cristo. Então, tanto Cristo quanto Messias significa a mesma coisa, significa ungido. Então, o Cristo, o Messias, ele precisa vir, só que ele vem primeiro como Messias sofredor e depois como Messias rei. A Bíblia apresenta isso de 2 formas. Por isso que muitos dos judeus não creram em Jesus quando ele veio. Porque eles estavam sobre o Império Romano, pagando imposto para os romanos, e eles queriam um rei que libertasse-os do jugo e dos impostos romanos. E aí vem Jesus sofredor, que liderasse... morre. Um Jesus que morre. Eles queriam um Jesus guerreiro, que libertasse o povo ali fisicamente, mas a libertação e a vitória que Jesus estava trazendo era muito mais profunda, não era efêmera, não era passageira, era atemporal, era uma vitória espiritual e eterna, porque a partir do que ele fez ali, a gente não teria vitória sobre o Império Romano, a gente teria vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mundo, sobre o pecado, e teria vida eterna com ele. Só que foi difícil, os próprios discípulos de Jesus demoraram para entender isso. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos continuavam não entendendo o que estava acontecendo. Maria